Olá, amantes de terror e relatos sombrios. Neste vídeo, vou compartilhar com vocês 3 histórias de caminhoneiros. Gostaria de pedir que deixem o seu like e se inscrevam no canal. Agora, vamos aos relatos de hoje. 1. A criatura na estrada. Eu sou um caminhoneiro há mais de 10 anos e já vi muitas coisas estranhas na estrada durante a noite, mas nada se compara ao que aconteceu comigo na semana passada. Eu estava dirigindo na estrada deserta do Texas. Era por volta das 2 horas da manhã. Eu estava sozinho na estrada e havia pouca luz da lua para iluminar o caminho. De repente, vi uma assombração escura na beira da estrada, que parecia ser uma pessoa. Eu diminuí a velocidade do caminhão e me aproximei devagar, mas conforme eu me aproximava, percebi que algo estava errado. A criatura não parecia ser humana, ela era alta demais e tinha braços e pernas desproporcionais. Além disso, ela estava completamente imóvel como uma estátua. Eu comecei a me sentir nervoso e decidi acelerar para passar por ela o mais rápido possível. Mas, assim que cheguei perto o suficiente, a criatura se virou para mim e olhou diretamente nos meus olhos. Eu quase perdi o controle do caminhão quando vi aqueles olhos vermelhos brilhantes que pareciam penetrar em minha alma. Eu acelerei ainda mais e continuei dirigindo, mas não pude deixar de sentir que algo estava errado. Eu estava convencido de que havia visto uma assombração na beira da estrada. A partir daquele momento, a noite ficou ainda mais escura e o vento começou a soprar forte. Eu comecei a sentir arrepios. Eu me esforcei para manter os olhos na estrada, mas não consegui evitar olhar para o lado na esperança de que a criatura não estivesse me seguindo. Foi então que eu vi uma risada sinistra que parecia vir de dentro do caminhão. Eu olhei em volta, mas não havia ninguém lá além de mim. Eu tentei ignorar a risada e continuei dirigindo, mas a cada curva da estrada, sentia que algo estava me observando. Eu finalmente cheguei a um posto de gasolina, mas quando saí do caminhão, senti uma mão fria tocar meu ombro. Eu me virei, mas não havia ninguém lá. Foi então que percebi que a assombração estava me seguindo o tempo todo. Eu corri para o posto de gasolina e pedi ajuda, mas quando contei o que havia acontecido, o atendente apenas deu de ombros e disse que eu não era o primeiro a relatar algo assim. Ele me disse que a estrada era conhecida por ser mal assombrada e que muitos caminhoneiros já tinham visto coisas estranhas lá. Eu decidi passar a noite no posto de gasolina. Esperei até o sol nascer para continuar minha jornada. Mas, mesmo depois de sair daquele lugar, eu nunca me senti completamente seguro. Desde então, evito aquela estrada como a peste, mas mesmo assim, às vezes me pego pensando naquela criatura sinistra, naquela risada maligna. Será que eu estava imaginando coisas ou realmente testemunhei uma assombração? Nunca vou ter certeza do que realmente aconteceu naquela noite, mas uma coisa é certa e nunca mais quero ver algo assim novamente. Eu aviso todos os caminhoneiros que encontram sobre aquela estrada assombrada e os aconselho a evitá-la a todo custo. Eu nunca mais quero experimentar algo assim novamente e espero que ninguém mais tenha que passar por isso. 2. Demônio na estrada. Eu sou um caminhoneiro experiente e já vi de tudo nas estradas, mas a história que vou contar agora é a mais assustadora que já vivi. Eu nunca acreditei em fantasmas. Mas o que aconteceu comigo naquela noite mudou minha vida para sempre. Era uma noite escura e chuvosa, e eu estava dirigindo sozinho pela estrada. Eu estava cansado, mas ainda tinha muitas horas de viagem pela frente. De repente, vi uma criatura estranha na beira da estrada. Parecia uma pessoa, mas estava coberta por um manto preto e não se movia. Eu fiquei curioso e decidi parar para ver se a pessoa precisava de ajuda. Quando eu me aproximei, percebi que não havia ninguém ali, nenhum sinal de vida. Eu fiquei intrigado, mas decidi seguir em frente. A estrada estava vazia e silenciosa, exceto pelo barulho da chuva.
Eu comecei a me sentir desconfortável, como se algo estivesse errado. Foi então que eu comecei a ver coisas estranhas. Às vezes, eu via as sombras passando pela estrada, como se fossem pessoas caminhando, mas quando eu chegava mais perto, elas desapareciam. Eu também comecei a ouvir vozes e sussurros do meu nome, mas quando eu olhava em volta, não havia ninguém lá. Eu estava começando a ficar assustado e queria sair dali o mais rápido possível. De repente, meu caminhão começou a tremer e fazer barulhos estranhos. Eu tentei parar o veículo, mas ele parecia ter sido tomado por uma força invisível que o mantinha em movimento. Eu olhei para o lado e vi uma criatura flutuando no ar ao lado do meu caminhão. Parecia ser um demônio ou algo do tipo, mas eu não podia acreditar no que estava vendo. A criatura começou a se mover na minha direção e eu senti um medo paralisante me tomar. Eu tentei acelerar o caminhão, mas ele continuava sendo mantido por aquela força invisível. A criatura continuou se aproximando até que finalmente se chocou com o meu caminhão, atravessando a lataria como se fosse feita de ar. Eu não consegui entender o que estava acontecendo. Eu estava em pânico e não sabia o que fazer. Eu não conseguia controlar meu caminhão e a criatura continuava flutuando ao meu redor, como se quisesse algo de mim. Eu fechei os olhos esperando que tudo acabasse. Quando abri meus olhos novamente, eu estava em um hospital. Eu tinha sido encontrado desmaiado na beira da estrada por outro motorista que chamou uma ambulância. Eu não conseguia acreditar no que tinha acontecido. Tinha sido tudo um pesadelo ou eu realmente tinha visto algo sombrio? Desde então, nunca mais dirigi sozinho à noite. Eu nunca mais vi nada parecido com aquela coisa assustadora, mas eu ainda me sinto assombrado pelo que aconteceu. Nunca irei me esquecer do que aconteceu naquela noite. Eu aprendi que há coisas neste mundo que não podemos explicar, coisas que estão além da nossa compreensão. Eu ainda dirijo como caminhoneiro, mas agora evito aquela estrada e nunca mais vi nada parecido. 3. A Estrada Fantasma. Meu nome é Rubens, sou um caminhoneiro que vive nas estradas há mais de 10 anos. Viajo pelo Brasil inteiro carregando cargas diversas de um estado para outro. Nunca fui uma pessoa supersticiosa, mas algo aconteceu comigo que mudou minha vida para sempre. A partir daquele dia, comecei a acreditar em coisas que antes eu jogava serem apenas lendas. E agora, depois de muitas noites mal dormidas, finalmente decidi contar a minha história. Era uma noite escura e silenciosa. Eu estava dirigindo há horas e estava quase chegando ao meu destino final. Mas de repente, a estrada desapareceu diante de mim. Fiquei completamente parado, sem saber o que fazer. Tentei ligar para a empresa, mas meu celular não tinha sinal. Olhei para o lado e vi um posto de gasolina. Decidi até lá, pedir ajuda. Quando cheguei ao posto, vi que estava abandonado. As luzes estavam todas apagadas e o lugar parecia deserto. Tentei entrar em contato com alguém pelo telefone do posto, mas o telefone estava morto. Fiquei completamente sozinho em uma noite escura e tempestuosa. Foi quando ouvi um barulho estranho vindo de fora. Pensei que fosse um animal, mas então vi algo que me deixou arrepiado. Lá fora, na escuridão, havia um vulto humano. Ele parecia estar olhando para mim. Tentei gritar, mas minha garganta estava seca. Eu estava completamente paralisado. Foi quando ouvi um som alto vindo de dentro do posto. Pensei que fosse um assaltante ou algo assim, então decidi me esconder. Fiquei atrás do balcão e esperei que o barulho parasse. O barulho finalmente parou, mas aí começou um silêncio ainda mais perturbador. Fiquei ali encolhido, sem saber o que fazer. Então, houve algo que me fez tremer até os ossos, um sussurro bem próximo de mim, ao meu lado. Tentei correr, mas ele me segurou pelo braço. Comecei a gritar muito, eu estava muito apavorado. Ele não tinha rosto,
o que deixava ele ainda mais assustador. Fechei meus olhos e comecei a orar. Foi quando percebi que ele estava se afastando. Ele não gostou nem um pouco de ouvir a palavra Deus e logo em seguida, ele desapareceu. Corri imediatamente para meu caminhão e cheguei são e salvo ao meu destino. Eu jamais irei esquecer desse dia assustador e comecei a frequentar a igreja por causa desse dia. E aí, amantes de histórias sombrias, gostaram dos relatos de hoje? Algo parecido já aconteceu com vocês? Antes de falar a palavra secreta, queria lembrar vocês de se inscreverem no canal se ainda não forem inscritos. E também não esqueçam de deixar o like. A palavra secreta de hoje é estrada. Vejo vocês amanhã para mais relatos perturbadores. Até logo!